Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo e agora nós daremos início à terceira parte da nossa aula de ligações químicas e nós falaremos sobre a ligação covalente. Bom, a ligação covalente é o tipo de ligação química que se dá através do compartilhamento de elétrons que são atraídos por dois núcleos atômicos. Geralmente ocorre a partir da união de elementos não metálicos. Os átomos compartilham elétrons da camada de valência, formando ligações covalentes. Cada par de elétron compartilhado entre dois átomos representa uma ligação. Então, cada átomo pode contribuir com um elétron para a ligação, ou o par de elétrons a ser compartilhado pode vir diretamente de um único átomo que já esteja quimicamente estável. Então, diferente da ligação iônica, a ligação covalente ela é direcional, uma vez que os elétrons compartilhados se situam preferencialmente entre os dois núcleos dos átomos envolvidos. Além disso, é válido ressaltar que a regra do octeto também se aplica, em certa extensão, para as ligações covalentes. Então, neste exemplo, nós temos dois átomos, um de hidrogênio, outro de cloro. O hidrogênio possui um elétron na sua camada de valência, enquanto o cloro possui 7 elétrons na sua camada de valência. E como eu mencionei em algum dos vídeos anteriores, o hidrogênio se configura como uma exceção à regra do octeto, uma vez que ele se estabiliza com apenas 2 elétrons, assim como o hélio é estável com 2 elétrons. Já o cloro, ele é um halogênio e ele se estabiliza com 8 elétrons em sua camada. Então, logo é natural que ambos os átomos se liguem através do compartilhamento de elétrons, né? E lembrem-se de que os elétrons compartilhados pertencem a ambos átomos, não importando qual a origem do elétron. Então, olha aqui, a partir do momento que esses dois átomos se ligam, esses elétrons que estão aqui envolvidos na ligação pertencem tanto ao hidrogênio quanto ao cloro. A gente pode perceber, então, a partir do momento que o hidrogênio se liga ao cloro, o hidrogênio passa a ter 2 elétrons, ficando assim estável, e o cloro passa a ter 8 elétrons na sua camada de valência, também ficando estável. E nós podemos representar as substâncias formadas pela fórmula de Lewis, que também é chamada de fórmula eletrônica, na qual a gente explicita os elétrons da camada de valência dos átomos, assim como os elétrons compartilhados, que formam as ligações covalentes. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? O hidrogênio, H2, nós temos os elétrons sendo compartilhados, isso aqui configura uma ligação covalente. Aqui nós temos o Cl2, que é o gás cloro. Nós temos os elétrons sendo compartilhados, formando a ligação, e ao redor de cada átomo de cloro nós temos pares de elétrons não ligantes. Aqui, a molécula de água, H2O, nós temos a ligação, representada por esses dois elétrons juntinhos, e também temos pares de elétrons não ligantes. Aqui nós temos também dois oxigênios ligados, é o O2, a gente tem dois pares de elétrons sendo compartilhados. E aqui no nitrogênio, N2, nós temos 3 pares de elétrons sendo compartilhados e aqui nós temos os pares de elétrons não ligantes. Nós também podemos representar as substâncias pela fórmula estrutural, na qual se representa apenas ligações entre os átomos. Os pares de elétrons compartilhados são representados por traços, e cada traço corresponde a um par de elétron compartilhado. Portanto, cada ligação, cada par de elétron compartilhada, a gente troca por um tracinho. A gente simplesmente representa apenas as ligações entre os átomos. E percebam que os átomos, dependendo do elemento, podem compartilhar entre si até 3 pares de elétrons. A ligação simples, que são essas daqui, elas ocorrem quando há o compartilhamento de apenas um par. A ligação dupla ocorre quando há o compartilhamento de 2 pares de elétrons e a ligação tripla ocorre quando há o compartilhamento de 3 pares de elétrons. E muitas vezes nós encontramos essas duas formas de se representar uma substância misturadas uma à outra, né? Nos convém utilizar a fórmula estrutural, pois apenas usamos traços para representar a ligação química,
mas essas estruturas podem vir acompanhadas da explicitação dos pares de elétrons não ligantes, que são os elétrons que não participam efetivamente da interação interatômica. Então, muitas vezes a gente mistura uma fórmula com a outra. A gente deixa a ligação representada por traços, enquanto nós representamos os pares de elétrons não ligantes com esses pontinhos aqui, em volta dos átomos. E agora, substâncias cujos átomos se ligam por ligação covalente podem ser classificadas como covalentes ou moleculares. As covalentes são constituídas por um número indefinidamente grande de átomos ligados entre si, formando uma rede de ligação covalente. E eles se apresentam geralmente no estado sólido, são insolúveis em praticamente qualquer solvente e possuem elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Então, um exemplo é o carbono grafite e o carbono diamante, né? Que é o carbono que é o grafite e o diamante que nós conhecemos. Já as substâncias moleculares, elas são constituídas por um número reduzido de átomos e o conjunto de átomos que se ligam é chamado de molécula. Então, eles se apresentam nos 3 estados físicos da matéria e as suas propriedades são mais variáveis, como, por exemplo, algumas substâncias são solúveis em um determinado solvente e outras nem tanto. Algumas podem ter temperaturas de fusão e de ebulição relativamente altas, outras nem tanto. Então, a gente está falando de um conjunto, de um agrupamento de átomos bastante reduzido. O que é a alotropia? A alotropia é o fenômeno que decorre da existência de substâncias simples diferentes, mas que são constituídas pelo mesmo elemento químico. Então, lembre-se de que substâncias simples são substâncias formadas por átomos do mesmo elemento químico. Então, como exemplo, a gente tem o carbono grafite e o carbono diamante, que são duas substâncias simples diferentes, mas elas são formadas por carbono. Nós também temos o exemplo do oxigênio, gás oxigênio, o O2, que é o que nós respiramos, e o ozônio, que é o O3. Também são duas substâncias simples, porém são diferentes. Elas são constituídas do mesmo elemento, são constituídas apenas de oxigênio, porém elas são diferentes. Então, nós dizemos que há uma relação de alotropia entre essas duas substâncias, eles são alótropos. E é claro que nem tudo é perfeito, né? E os elementos químicos, no geral, eles não se manteriam limitados à regra do octeto, visto que nem todos se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência. Então, como exemplo, nós temos o hidrogênio, que já foi citado, ele se estabiliza com 2 elétrons, assim como o hélio é estável com 2 elétrons. O boro, ele se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência, e o berílio se estabiliza com 4 elétrons na sua camada de valência. Repare uma coisa, apesar de que o berílio é um metal alcalino terroso, né, ele se encontra no grupo 2, na família 2A, ele, ao contrário dos outros elementos metálicos, ele forma preferencialmente ligações covalentes ao invés de ligações iônicas. Então, ele é um dos poucos metais ali alcalinos terrosos, que vai formar ligações covalentes, que prefere formar ligações covalentes ao invés de formar ligações iônicas. E alguns elementos podem ter seus octetos expandidos. Então, no geral, serão os elementos do terceiro período em diante que poderão acomodar mais de 8 elétrons na sua camada de valência. Muito por causa do tamanho desses átomos, que, pelo tamanho grande que eles possuem, eles conseguem acomodar melhor os elétrons, mais elétrons. Então, vejamos os 3 exemplos a seguir. A gente tem a substância PCl3, na qual o fósforo se liga a 3 cloros e possui um par de elétrons não ligantes. Com isso, ele totaliza 8 elétrons na sua camada de valência, porque aqui, ó, ele tem 1, 2, né, 2 elétrons não ligantes, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, lembrando que os pares de elétrons compartilhados pertencem tanto ao cloro quanto ao fósforo. Então, a gente tem que contar como elétron do fósforo, tanto os pares não ligantes quanto os elétrons que estão ligados. Então, aqui nós temos 2, 4, 6, 8. Então, aqui o fósforo seguiu a regra do octeto, assim como todos os cloros que estão ao seu redor. Todos os cloros possuem 8 elétrons. Porém, esse PCl3,
ele pode sofrer uma transformação química e fazer com que o fósforo se ligue a mais 2 átomos de cloro, formando a substância PCl5. Né? Nela, o fósforo totaliza 10 elétrons na sua camada de valência, enquanto os átomos de cloro permanecem com o octeto preenchido. Então, aqui a gente tem o átomo de fósforo, é o átomo central dessa substância. Ele está ligado a 5 cloros, então ele tem 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. Ou seja, é um exemplo de octeto expandido. Ele consegue acomodar mais de 8 elétrons na camada de valência. Conseguiu 10. E o último exemplo, né, essa espécie química a seguir, a gente tem um íon poliatômico clorato, que se trata de, como eu falei anteriormente, é um conjunto de átomos unidos entre si por ligação covalente e que no todo eles resultam numa carga elétrica, sendo nesse caso negativa. O cloro possui ao todo 12 elétrons na sua camada de valência, porque se a gente contar todos os elétrons, olha só, ele tem 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Então, olha só, nesses exemplos anteriores aqui, os átomos de cloro tinham 8. E aqui ele já tem 12. Então, é um outro exemplo de octeto expandido, né? Já os oxigênios que estão ao redor desse cloro, que estão ligados ao cloro, possuem seu octeto preenchido. Então, lembre-se de que elementos do terceiro período em diante, eles podem acomodar mais de 8 elétrons na sua camada de valência. Então, a gente não precisa ficar preso à regra do octeto, porque existem uma grande quantidade de elementos que conseguem sim acomodar mais que 8 elétrons na camada de valência e ficar estável. Por fim, nós vamos estudar agora a ligação metálica, cuja abordagem será um pouco mais simples do que a abordagem das outras duas últimas ligações, a iônica e a covalente. Então, vamos começar. A ligação metálica funciona da seguinte maneira. Quando os átomos de um elemento metálico se juntam, supõe-se que seus elétrons de valência não ficam restritos ao respectivo átomo. Esses elétrons de valência possuem a liberdade de circular por todo o material. Então, aqui nós temos os átomos dos elementos metálicos e os seus elétrons de valência podem percorrer todo o material. Então, eles são elétrons, digamos assim, elétrons livres, né? Eles são móveis. Então, neste modelo de ligação metálica, nós temos cátions metálicos imersos em um mar de elétrons, que formam uma estrutura metálica estável. Então, esses elétrons podem percorrer toda a estrutura do metal. Então, vamos ver algumas propriedades das substâncias metálicas. Primeiro, as substâncias metálicas, elas são, na sua grande maioria, sólidas à temperatura ambiente e possuem temperaturas de fusão elevadas, o que é esperado, visto que as interações que estabilizam as estruturas metálicas são intensas. Há uma tendência que faz a seguinte relação: quanto maior o número de elétrons disponíveis nas camadas de valência dos átomos, mais intensas são essas interações e maior será a temperatura de fusão. Além disso, os metais são dúcteis, ou seja, eles podem formar fios e também são maleáveis, visto que a aplicação de uma pequena força é capaz de provocar o deslizamento de uma camada de átomos de metal sobre a outra. Então, o mar de elétrons acompanha essa deformação e se rearranja imediatamente, de forma a conservar as interações responsáveis pela manutenção da estrutura metálica. Com relação à condutividade elétrica, quando o material é submetido a um circuito elétrico externo, os elétrons livres pela estrutura metálica se deslocam facilmente em direção ao polo positivo do circuito, conduzindo a corrente elétrica através do metal. E algo parecido ocorre em relação à condutividade térmica. Ao se aquecer a extremidade de um fio metálico, a energia fornecida resulta no aumento da energia dos elétrons livres, a qual é transmitida aos elétrons vizinhos e assim sucessivamente ao longo de toda a extensão da estrutura metálica. Agora, falando das ligas metálicas, que são bastante importantes, as ligas metálicas são basicamente misturas homogêneas de dois ou mais elementos químicos, sendo que um desses elementos é um metal, e essa mistura acaba resultando na formação de um material com propriedades metálicas. Então, por exemplo, nós temos alguns exemplos de ligas aqui,
nós temos o aço, que é uma liga de ferro e carbono, ouro 18 quilates, que é uma mistura de ouro com prata ou ouro com cobre. Temos o latão, que é uma mistura de cobre com zinco, e o bronze, que é uma mistura de cobre com estanho. Então, essas propriedades que os metais possuem, mais a capacidade de formar ligas, permitem uma ampla variedade de aplicações de materiais metálicos. Então, devido à sua resistência mecânica, à versatilidade e durabilidade desses metais e dessas ligas metálicas, eles são utilizados na estrutura de construções, veículos, aeronaves, navios, embalagens, utensílios domésticos, ferramentas, entre outros. Bom, gente, então é isso. Ligação metálica foi bem rapidinho. Então, nós finalizamos nossa aula de ligações químicas. Então, até a próxima.